Na vida nós temos muitas decisões que precisam ser tomadas, mas às vezes tem decisões que nos fazem pensar, repensar e dizer para Deus: Deus, e aí? Como é que vai ser isso, papai? É verdade? É verdade. Eu acho que se eu perguntar aqui aos irmãos e às irmãs, quem foi que já passou pela decisão de dizer: eu faço ou não faço? Eu ajudo ou não ajudo? Nas nossas vidas, irmãos, a gente passa por muitas coisas que não queremos às vezes entender, suportar, viver aquilo, né? E essas coisas eu estou falando aqui de feridas abertas em nossas almas, verdadeiras chagas que são abertas em nossas almas, porque se a Bíblia Sagrada diz que um coração ferido é mais difícil de reconquistar do que uma cidade fortificada, então Deus sabe que quando o nosso coração fica magoado, somente o Espírito Santo tem o poder de mudar isso. E a palavra hoje aqui é Romanos 12, 21, que diz: não se deixem vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Ao longo desse ministério de aconselhamento, eu sei que a pastora Anja já passou por isso muitas vezes, que ela também aconselha muitas pessoas, a pastora Jossanete. Está ligado ao aplicativo, São Inácio. Nós temos, às vezes, aquela vontade de não mais estender a mão, de não mais ceder o nosso coração, um espaço em nosso coração para abrigar alguma pessoa. Por quê, pastor? Porque essas pessoas às vezes nos ferem, e elas nos ferem no profundo da alma. O que é uma ferida no profundo da alma? É todos nós temos em nossas vidas alguma situação que aquela situação é a mais melindrosa, é a mais delicada. De todos os problemas que você já enfrentou na vida, tem sempre um que para você é aquele problema que você não gosta de lembrar, ou às vezes não gosta que toque no assunto. Não é verdade? Tem aquela situação que você não gosta. Tem pessoas que têm até dificuldade para contar seus testemunhos, para glorificar a Deus, porque vai mexer na ferida. Isso é terrível. E aí o que é que acontece? Quando o inimigo sabe que você tem aquele ponto delicado, tem aquela situação que você não gosta que falem, ele vai mandar uma pessoa vir escacaviar bem ali. É como se a pessoa chegasse na casquinha da ferida, mesmo onde você está esperando formar aquela casquinha para cicatrizar, ele vem e mexe ali. E naquele momento fica aquela mágoa, fica aquela dor, aquela coisa que você diz: mas logo você, que eu tanto amo, que eu tanto quero bem, logo você vai fazer isso comigo? Isso é uma verdade. E é uma verdade que nós temos que viver com ela. Mas aí Deus disse: vença o mal com o bem. Se bater de um lado do rosto, oferece a outra face. Olha o Paulo Almeida dizendo: eu passo por isso, pastor, né? Por isso que a Deise Russo está dizendo: olha, tem algo na minha vida que eu só conto por cima. Quer dizer, não conto com detalhes. Por quê? Porque voltar lá no passado e abrir esse baú onde você guardou ali, machuca você. Você às vezes fala, fica chorando. É como se você tivesse que reviver tudo aquilo novamente, né? E nós temos um espaço dentro do nosso coração que é como se fosse um baúzinho lá. E esse baú é o que, pastor? Esse baú é o baú da infelicidade. Pastor, da infelicidade, não tem o Silvio Santos, não tinha o baú da felicidade? Esse é da infelicidade, porque é onde você armazena as coisas, onde você guarda momentos desde criança, palavras que você ouviu, ações que fizeram com você, e aquilo fica guardado ali. E toda vida que você vai lá, aquele baú, por você, ninguém saberia da existência dele. Só você ia lá e abria de vez em quando, olhava, ficava triste, fechava de novo, saía, né? A Fátima Julião está dizendo: estou passando por isso. Então essa situação é uma situação que você sofre, né? Eu me lembro muito bem que uma certa vez na igreja, uma irmã
que tinha vindo da prostituição para a nossa igreja, eu vi uma outra irmã dizer, ela era prostituta, não era mulher, você não era rapariga? Ah, essa palavra pesou, rapariga, prostituta. Ela olhou para a irmã assim, e com a voz suave ela disse, quem te deu autorização para invadir o meu passado? Quem te autorizou para invadir o meu passado? E aquela irmã ficou assim, ela disse, foi Satanás? Porque a Bíblia diz que o meu passado Deus jogou no mar do esquecimento. Quando eu estou pregando, se eu quero falar sobre isso, é porque Deus me toca o coração e Ele já passa ali um bálsamo para mim falar sobre isso, sem me machucar. Mas eu não gosto que os outros falem. Meu marido não gosta que os outros falem sobre isso. Eu percebi que naquela hora aquela pessoa achou a chave do baú, o baú dela, e foi lá e abriu. Daniela Almeida, esse baú é umas gavetinhas com arquivos da alma, exatamente isso. Mas hoje nessa mensagem eu estou aqui para dizer para você que mantenha esse baú aberto para o Espírito Santo de Deus. Você sabe por quê? Porque não tem psicólogo, não tem psicanalista, não tem ninguém que possa livrar você das más recordações, dos momentos tristes vividos. Certa vez eu aconselhando uma irmã, ela estava em depressão, porque ela estava entre dois paralelos. Ela colocou dois paralelos na vida dela, dois marcos, o marco da felicidade e o marco da infelicidade. Ela mantinha em suas lembranças a sua lua de mel, o seu casamento, o seu tempo de namoro, com muitas declarações de amor, muitas coisas lindas vividas ao lado daquele homem, inclusive uma viagem a Portugal para a lua de mel. E agora, por último, ela colocou aqui o marco da infelicidade, lembrando que ele tinha traído ela, que ele tinha espancado ela fisicamente e moralmente. Então ela estava no meio daquilo ali. Quando eu passei a aconselhar ela, ela estava no meio. Ora ela vivia o passado de felicidade e agora o presente de infelicidade. E eu disse a ela, você está no meio aqui, não está? Tá, pois sai aqui, ó. Saia disso. A única maneira de nós sairmos dessa situação, pastora Ângela, é imaginarmos o amor de Deus. O amor que não falha, o amor que não deseja mal, o amor que nos compreende as nossas fraquezas, compreende tudo. Porque todas as vezes que nós pegamos um ser humano e colocamos ele como peça fundamental e central em nossas vidas, nós corremos um risco muito grande. Nós temos que amar as pessoas, claro, e temos que fazer por onde ser amado por elas, mas nós não podemos pegar essas pessoas e colocar elas como principal em nossas vidas. Chegar ao ponto, às vezes, de idolatrar essas pessoas, às vezes de extrapolar no nosso amor, fazer, sabe aquele amor exagerado? Não pode. Nós temos que ter a consciência que Deus não fica feliz quando nós amamos o homem, quando eu digo homem, é homem e mulher, mais do que a Ele. A palavra de Deus diz que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Então, quando nós colocamos alguém em lugar de Deus em nossas vidas, nós corremos um sério risco para nos magoar. E somente Deus disse, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Ele está dizendo, faça o bem a quem te faz o mal. Você vai dizer, mas Deus, é difícil demais. Ele vai dizer, exatamente por isso. É difícil, é por isso que você tem que fazer, porque foi difícil para Jesus deixar o trono de glória e vir para a cruz, para a manjedoura, para todo aquele sofrimento. Foi difícil para Jesus ver as pessoas que ele amava, aqueles que ele dizia, quem for obediente a meu pai, é minha mãe, quem for obediente a meu pai é meu irmão, é como minha mãe, meu pai, é minha família. E ele viu essas mesmas pessoas crucificarem ele. Foi difícil para Jesus, após uma entrada triunfal em cima daquele jumentinho de Jerusalém, todos gritando, hosana nas alturas, bem-aventurado o que vem em nome do Senhor, estavam reconhecendo que ele era o Filho de Deus, enviado de Deus. E 3 dias depois,
estavam gritando na praça: crucificai-o, saltai Barrabás e crucificai-o a ele. Então, assim, quando nós amamos e somos traídos por esses amores, eu digo amores porque às vezes é um amigo, às vezes é um cônjuge, às vezes acontece às vezes de até os nossos pais, os nossos irmãos, as pessoas mais íntimas nos ferirem, nos magoarem, nós temos que perdoar, porque as amarras das lembranças vão nos manter numa tristeza tremenda, profunda. Você sabe disso, eu já tive assim, eu sei como é que é. Eu já odiei com ódio eterno. Não fala amar com amor eterno, também já odiei com ódio eterno. Aquele ódio que não cessava, aquele ódio que aumentava a minha pressão, quebrava a minha estabilidade, me tirava da presença de Deus, destruía a minha felicidade. Eu já passei por isso, eu sei o que é isso e eu sei do que eu estou falando. Como também sei que quem faz você perder todo esse ódio e ganhar amor por aquela pessoa. Como é que pode isso, pastor? Eu odiava, mas agora eu amo e parece que eu nunca odiei. Pronto, quem faz isso é Deus. É Deus. A palavra de Deus hoje é para você cumprir com a palavra. Se teu inimigo tiver sede, dê de beber. Se tiver fome, dê-lhe de comer. E vença o mal com o bem. Vencer o mal com o bem. Como é que é esse negócio? Vencer o mal com o bem. É a pessoa lhe fazer o mal e você fazer o bem. Espera aí, eu vou ter que fazer o bem para quem me faz o mal? A pessoa vai me fazer o mal e eu ainda vou fazer o... É a única forma de você se libertar das amarras, do ódio, do rancor. Aí o ódio, o rancor vai trazer depressão, vai trazer tristeza, vai fazer você uma pessoa com um semblante triste. Tenho certeza que você conhece pessoas que é triste. Elas são pessoas marcadas pela vida. Você olha no rostinho dela, aquela pessoa, o semblante desfigurado pela tristeza. Você conhece alguém assim? Que eu conheço, pastor Ângelo conhece. Pessoas que todo mundo está feliz, o sorriso dela é aquele sorriso apagado. Ela sorri, mas é como se ela tivesse amarrada, presa, onde não pode se soltar e glorificar a Deus. Hoje Deus está falando com vocês e sabe o que é que Ele está dizendo? Ele está dizendo assim: eu quero te libertar. Eu quero te libertar desse sofrimento, quero te libertar dessas amarras. O Senhor está dizendo para você hoje, através dessa palavra, que a chave para abrir o baú e deixar o Espírito Santo entrar, e a palavra diz que Ele entra, ornamenta e limpa tudo, é fazer o bem a quem te faz o mal. Quantas vezes no meu passado eu pensava assim: você me paga, você me paga. Quantas vezes no meu passado eu dizia: você ainda vai precisar de mim, tudo bem, não tem problema não, o seu está guardado. Desse jeito. Fiz muito isso, pastor. Fiz muito isso. O seu está guardado, viu? Você não perde por esperar, viu? Eu ficava torcendo. Eu sei que vocês fazem isso também, que nós somos iguais. Fica torcendo para que aquela pessoa se dê mal, para que ela venha precisar de você. Sabe aquela pessoa que te humilhou, aquela pessoa que te traiu, aquela pessoa que não valorizou o seu amor? Você fica torcendo, né? Para que ela se dê mal e venha precisar de você, só para você dizer não. Mas você está torcendo não é para que ela precise e você ajude, não. Quando nós não temos Deus, a gente torce para que a pessoa precise, a gente diga não, achando que aquele não vai nos dar prazer, e não vai. Deus quer que você faça o bem a quem te faz o mal. Você, eu, a pastora Ângela, todos nós. Pagar com o bem o mal que nos fazem. É isso aí, pastor Ângelo. Glória a Deus. Esse é o sentimento que a gente tem quando não está em Cristo. Dar a resposta à altura, né? Provar algo, dizer que você tinha razão, ou falar: eu sabia que você ia voltar, ia precisar de mim, estava só esperando, mas não vou te ajudar não. Mas o amor do Senhor nos constrange, não é, irmãos? E a verdade é que sempre que nós fazemos o bem, estendemos a mão,
e nós somos decepcionados, a tendência é fechar nosso coração e não deixar mais espaço para que ninguém se aproxime de uma forma tão íntima. E aí você cede mais uma vez, decepciona de novo, não é assim? Aí você diz, eu não vou fazer isso mais não. Não vou mais dar a oportunidade dessa forma, não vou mais deixar alguém participar da minha vida desse jeito, não vou mais abrir o meu coração, porque aquela pessoa que naquela hora está sendo a sua confidente, ela depois usa o que você abriu o seu coração de uma forma tão covarde para querer te prejudicar. Aí daqui a pouco passa um tempo, você abre o seu coração de novo, você abraça alguém de novo, você acolhe alguém de novo, você olha para aquela pessoa e acredita realmente que ela vai ser um irmão para caminhar com você, aí vem de novo a decepção. E a gente tende a se fechar. Mas com Cristo a gente aprende que as decepções vêm e o que nos blinda é exatamente o amor de Deus. Não tem outra forma de você ser curado, sarado, isso te atingir, porque atinge, machuca na hora, mas você não deixar que isso penetre o teu coração de maneira que ele crie raiz e fique lá e você não queira mais de forma alguma conviver com pessoas de uma forma tão próxima. Acreditar que tem pessoas que merecem a sua confiança realmente. Sabe? O que as pessoas que nos fazem mal esperam é que a gente responda à altura. Por isso provocam tanto, pastor. Perceba que uma pessoa que te fere, que te decepciona, ela vai provocar para que você haja da mesma forma, com maldade, espera até para que não fique só ela, né, na má situação, para depois dizerem, olha aí, perdeu a cabeça, tenta te desequilibrar, não é assim? E aí talvez você diga, mas eu vou provar que eu sou uma pessoa correta em outras situações, eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa do bem, eu sou uma pessoa que não agi com covardia, eu sou uma pessoa que não falei mal daquela outra, enfim, você quer dar uma resposta, mas olha só, é tudo o que esperam. Quando Jesus está na cruz, quando um dos malfeitores diz, não é o rei dos judeus? Salva-te a ti e a nós. Em outras palavras, prova quem tu é. Para provar você tem que fazer isso. E sinceramente, é porque Jesus é Deus. Porque se fosse eu dizia, pronto, vou te fulminar agora, né? Porque nessa covardia, nessa provocação, é para despertar isso em nós. Mas o que Jesus faz não é isso. Ele sendo Deus, ele podendo ter feito, ter provado ali. Vocês estavam pensando que eu ia ficar aqui, pois eu não vou, não? Não. O que Jesus faz é fazer um pedido lindo ao Pai. Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. E o que constrange é exatamente isso. Por isso que o Senhor nos ensina a orar pelos nossos inimigos. Perdoa, Senhor. Tem misericórdia. E por muitas vezes eu orei e oro a Deus para que o meu coração haja movido pelo Espírito Santo. Porque teve momentos que a vontade é, Deus, vou pedir um negocinho, dê-lhe uma surra santa. Mas aí você chega a um momento que você está tão entendendo que é Jesus na sua vida. Pai, tem misericórdia. Ô Senhor, tem misericórdia dessa vida. Porque quem está em má situação não é você. Você está bem, você está em paz com Deus, você está agindo conforme a vontade de Deus. E a outra pessoa acumulando, né, sujeira no seu coração, maldade, desagradando a Deus. E uma pessoa que vive desagradando a Deus, ela não pode ser uma pessoa feliz. Uma pessoa que vive maquinando mal, ela não está em um relacionamento íntimo com o Senhor. Então o que eu quero te dizer nesta hora através disso é, hoje talvez você tenha acordado naquele dia que você lembra, me machucaram e a dor quis, né? Tá latejando aí, sabe? Quando aquela dor fica latejando ao ponto de você querer chorar, lembrando de tudo de novo. Eu te convido a você fazer isso. Ainda que a pessoa não esteja perto de você, nem vá saber, mas Jesus vai estar ouvindo. E desce o bálsamo. Para você não dizer, Deus,
E aí, essa pessoa já pagou o preço, não diga: Senhor, perdoa, Senhor, tem misericórdia. Sabe, irmãos, eu acredito que nessa caminhada a parte difícil é realmente perdoar quem te faz mal. Mas é tão curador. Me lembro de uma vez em que estava em um chá de mulheres e a pregadora daquela tarde era a tia, missionária Aparecida Borges. E ela falava exatamente isso. Nunca me esqueci. Estava no início da minha caminhada e ela falou assim, que estava achando maravilhoso o evangelho, até chegar nessa parte. Orar por quem te persegue, abençoar os que te maldizem. Ela disse: ah, Jesus, aí também é demais, né? Então, eu sei, tem irmãs que estão dizendo aqui: eu fui tão humilhada. Eu vi outras dizendo: eu queria saber se eu vou voltar naquele lugar que eu fui humilhada, mas Deus disse que vai me honrar lá e tal. Engraçado, o Espírito Santo, ele é tão harmonioso. Hoje eu me lembrei de algumas coisas, antes mesmo de entrar no culto no lar, e traz, né, para o que nós estamos falando. E me lembrei de situações que eu fui tão humilhada, na hora machucou, nossa, eu chorei, eu nem servi a Deus ainda, mas eu estava correta naquela situação. Sabe quando você é expulso de um lugar como se você tivesse feito algo errado, e você sai de cabeça baixa, sem poder falar nada, porque nada ia adiantar. É como você ser expulso assim, altas horas da noite, e você ter que procurar um lugar para você ir. Isso aconteceu. E eu me lembrando disso e disse: meu Deus, eu passei por isso. Senhor, eu não fiz nada. Por que eu não fiz nada se eu estava certa? Porque é doloroso, pastor. Machuca muito. E não é. E a pior parte é quando não é só você e alguém, é você e muitas pessoas testemunhando aquilo e você calado. Mas sabe, anos depois o Senhor me deu a resposta e uma justificação linda em Cristo. Aquela pessoa que tinha me humilhado na frente de tanta gente, que tinha praticamente me expulsado, que me fez buscar um lugar para me ir. Sabe aquele sentimento assim de estou sendo escorraçada, e falou tanta coisa que eu nem me lembro, irmãos, porque na hora o sentimento, sabe qual era? Fechar os olhos. E quando eu fechasse os olhos, que eu também não conseguisse ouvir o que estava sendo falado. E aí, anos depois, essa pessoa vem e me pede perdão. E você pergunta: qual foi seu sentimento? De perdoar. Porque eu já tinha perdoado. Sabe? Quando você lembra de alguém que te fez tanto mal, mas que não tem mágoa, eu já tinha perdoado. Quando eu aceitei Jesus, eu já tinha perdoado, nem tinha percebido que eu já tinha perdoado essa pessoa. Esse anos depois que ela veio, ela já estava servindo a Cristo também, pastor. Quando ela me pede perdão, a minha alegria não foi pelo perdão que ela pediu, foi por saber que ela estava servindo ao Senhor. E quando ela pediu perdão, antes que ela continuasse: descansa, minha irmã, já está perdoada. E a gente ficou falando das coisas do Senhor, mas foi ela que ficou incomodada. Mas eu preciso falar. Tá bom, então fala, mas fica tranquila, tá tudo bem. E a gente se reunir em alguns momentos na obra de Deus. O que eu quero dizer com isso? Que quando você aceita Cristo e você sabe que você recebeu o perdão que você não merece, que o Senhor te perdoou dos seus pecados, que Ele te resgatou de uma vida em que você ia só por um caminho que estava se perdendo, por mais que você achasse que estava bem, mas estava fora dos caminhos de Deus, então você estava perdido. E que quantas vezes o Senhor chegou na sua vida, quando você olha para o que o irmão fez para você, você diz: oh Jesus, eu tenho que perdoar também. Então lembra de como o Senhor te perdoou, lembra do que Ele fez, lembra do resgate, lembra do sacrifício, e diga: é Deus, o que fizeram comigo é tão pequeno para o que por minha causa o Senhor teve que passar. Por toda a humilhação que Jesus passou, Ele não tinha culpa. Pelas zombarias, pela coroa de espinhos, carregando uma cruz que não era dele, era nossa, e a gente não suportaria. Sendo o Rei dos Reis,
Senhor dos senhores, o Rei da glória, que se esvaziou de si mesmo, que deixou o seu trono de glória, que se fez pecado por nós, maldição por nós, naquele madeiro. Então eu tenho que dizer: Senhor, por mim, minha causa, pelo meu pecado, o Senhor passou por isso. O Senhor me perdoou. O Senhor tomou o meu lugar para me dar uma nova vida, uma esperança. Então, Jesus, eu não posso ficar com isso dentro de mim. Eu não posso viver enraizado nas coisas tristes, enraizado nas decepções. Eu estou firmado na rocha eterna que é o Senhor. Eu estou firmado e olhando para o Senhor. Eu não posso estar sempre vendo como objetivo esperar o agir de Deus, a justiça de Deus naquela vida, porque ela vai acontecer. Ele é fiel. Eu tenho que caminhar tendo como alvo o céu, Cristo. E tudo isso, irmãos, muda a nossa forma de caminhar, a nossa forma de falar, a nossa forma de pensar. Isso traz uma paz, e é essa paz que a Bíblia diz que não é a que o mundo dá. Amém? Deus te abençoe em Cristo neste dia. Vamos